Olá, chegamos então ao nosso oitavo, vamos chamar assim, de vídeo de apresentação, né? Diante dos nossos 8 temas. Oitavo não, nono, porque tem o primeiro que é propriamente da apresentação do programa, né? Então esse oitavo, que corresponde àquela oitava aula que será pelo Meet, chama-se Propugnar por uma teoria política que resguarde os direitos fundamentais e o princípio democrático. E eu utilizei aqui basicamente o pensamento do filósofo alemão conhecido como Habermas. Seguindo o nosso roteirinho, então, de forma sintética, procuraremos avançar um pouco mais na definição do que viemos denominando de Estado de Direito Democrático de terceira geração, agora com o aporte de Habermas. Porque talvez haja uma diferença sutil, fina, entre a ideia fria, imóvel, quase autocrática, ou sectária, ou ortodoxa, de sistema social, sistema político. E ao contrário disso, o próprio Estado Democrático de Direito, que é o da nossa Constituição, com diferenças básicas, a começar de uma abertura para o futuro, uma teleologia. Então diz Habermas, uma Constituição que é democrática, não somente de acordo com seu conteúdo, mas também de acordo com a fonte de sua legitimação, constitui um projeto capaz de formar tradições com um início marcado na história. Fecha aspas. Em seguida, mais do que tomar um exemplo norte-americano, estadunidense, Habermas acentuará que uma das formas notáveis de se aprender com os clássicos é resgatar o sentido e que chamaremos de originário e que é de república. Diz Habermas, hoje em dia, quem carrega seu juízo com a expectativa normativa da inclusão completa, do reconhecimento recíproco e da expectativa de iguais chances para o uso de iguais direitos, tem que tomar de uma apropriação racional da Constituição e da história de sua interpretação. Fecha aspas. O ideal de república, neste caso, é interessante porque é subjacente à necessidade de uma apreensão, como se fosse uma luta por conservação do próprio ideal da virtude republicana, e ainda que ocorram mudanças e nem sempre tão positivas. Mas é interessante como se torna uma constante no texto de Habermas essa perspectiva de se tomar o passado, lembram? Modernidade tardia, com a pleura da conservação de uma forma de vida, a virtude republicana, e também chamada por ele de virtude estendida. Nesse processo de autocompreensão e de reconhecimento de si, do outro, do povo e do próprio Estado republicano, há uma famosa subsunção, mas não é apenas jurídica, porque as subjetividades persistem no direito como se fossem um eu alargado, no sentido da interação social. Portanto, superação não implica em subsunção ou supressão. Porém, não há autoentendimento sem um anterior descentramento, quer dizer, né, de dentro para fora. Um desentendimento salutar consigo mesmo, com a mesmice, com a apatia, com a conformidade, divergindo-se das verdades prontas e das apostas tradicionais. Mas nada disso se assemelha ao desenraizamento, quer dizer, não é a perda de sentidos, né? De certo modo, pode dizer que há um poder comunicativo, um agir comunicativo, como um conglomerado de legitimidade, participação, racionalidade
e autonomia. Dessa forma, há necessidade de uma reflexão mais atenta e que leve à ação, que gere postura e transformação dessa indiferença ou preconceito político e jurídico, ok? Aliás, essa indiferença institucional, como sendo uma quimera, uma mera questão formalística, ritualística do próprio direito, como muitas vezes é acusado, e como sinônimo de paralisia dogmática, é comum à cultura popular, mais ainda no Brasil, que é marcado pelo senso comum, em que se relegam as questões formais de poder aos especialistas, ou simplesmente se rejeita tudo sob o arco do preconceito. Nada mais errado que isto. Até mesmo a indignação passa a ser um sentimento quase evasivo, justamente porque a gente não quer participar. É como se a crítica do formalismo e do imobilismo próprio à arena jurídica levasse igualmente, e a contrassenso, a uma aceitação ou resignação diante de certa imutabilidade do sistema. Se a gente não procura mudar, nada mudará, né? De forma mais contundente, o direito concreto despe-se por força da subsunção necessária das utopias e se impõe por meio dessa ignorância jurídica. Péssimo para todos nós. A crítica, ao contrário, da resignação e da acusação de uma espécie de comportamento passivo, deveria gerar motivação de engajamento no cidadão comum, estimulando-se a soberania popular e daí conferindo-se ainda mais legitimidade ao sistema e ao Estado de Direito. Novamente Habermas, abre aspas. Porque tão logo a prática da autodeterminação cidadã for entendida como um processo longo e ininterrupto de realização e de configuração do sistema de direitos fundamentais, o princípio da soberania popular emergirá por si mesmo na ideia do Estado de Direito. Ou seja, educar para o poder é meio complicado. Isso descreve ainda uma nítida passagem daquele Estado moderno simplificado com a ideia de um Estado de Direito mais inclusivo e participativo. Esta pode ser uma crítica, mas ainda assim é clara a advertência de Habermas. Vou citar de novo, abre aspas. Aquilo que dá direito à participação política liga-se com a expectativa de um uso público da razão, como co-legisladores democráticos. Os cidadãos não podem fechar-se às exigências informais que resultam de uma orientação de bem comum. Ou seja, tem que pôr a mão na massa, né? É evidente que se trata de uma luta pelo reconhecimento por dentro do sistema e não se propõe ir além do próprio Estado de Direito. Isso é possível compreender. De qualquer forma, as questões concludentes de que a luta pelo reconhecimento social perpassa o sentido e o contexto das demandas sociais, dos sujeitos históricos e do próprio direito de se exigir reconhecimento. Isso é básico. Por fim, nesta chamada de hoje, e que é a nossa última, devemos ressaltar que esta proposição de teoria político-jurídica tem um significado especial quando observamos, como ontologia, a própria história do fazer-se política, o motor condizente do processo civilizatório, e juntando isso a uma prospecção teleológica, que é um devir, um vir a ser, uma utopia possível e realizável que consta da política, que é a polis, e que se fez enraizar na carta política, como vimos no vídeo anterior.
Portanto, está em caminho oposto, contraditório, antagônico, o que? A própria Constituição e a ideia de política. Mas antagônico a quê? Há uma barbárie pródiga que irrompeu sob o manto sagrado do necrofascismo ou do fascismo nacional em 2020. É isso. Eu espero que gostem do curso. Então, até breve lá nos encontros pelo Meet. Grande abraço a todas e a todos. Saúde, paz, esperança e luta para mudarmos tudo isso. Até já.